cara vem atrás. Viu só? Tem 1001 utilidades, né? Não funciona só para cavalo, daqui a pouco a gente chega lá. Horsemanship, Denise Bica Fernandes é médica veterinária e uma das adeptas dessa técnica, que é mais ou menos como? Trabalhar de acordo com a linguagem natural dos cavalos, né? De que maneira eles se comunicam no seu meio natural, no rebanho, as características de ser um animal caçado, né? Que influenciam muito as atitudes que ele tem durante o manejo com o homem, que é um caçador. Então já existe uma diferença muito grande entre as duas espécies e que o cavalo ainda, no meu ponto de vista, ainda tenta entender melhor o homem, porque apesar de todos os erros que se faz, de dificuldades de comunicação, o cavalo ainda aguenta muito desaforo, né? E aí, o natural horsemanship é isso, é usar a linguagem do cavalo. E qual é a linguagem do cavalo, além do relincho? Nós estamos falando de linguagem de sentido mais amplo. Tem que relinchar também? Não, porque não precisa não. Não precisa nem pastar, nem de quatro também. Não, porque na verdade a gente usa exatamente aquelas características de grupo, né? O cavalo tem que ficar... É um animal que se sente seguro estar em grupo. Mas é olhar? É o olhar, é o sinal corporal. Existe uma leitura que a gente vai... É como falar uma língua, né? A gente vai aprendendo uma palavra, depois vai construindo uma frase. Então, tu vai entendendo certos gestos que o cavalo faz. Por exemplo, se eu fosse um cavalo e tu vieste me domar, o que tu farias num primeiro... Eu não vou relinchar. Bueno. já paquerou uma mulher que sai... Que quando tu está investindo, leva a loja, ela não dá bola para ti. Quando tu desiste e anda com outra, ela vai vir para cima, para ti. Não é? Mais ou menos isso? Cavalo é assim. Cavalo, tu faz com que corra tu tem que pensar que a ideia é dele. Ele tem que pensar que a ideia é dele. Que ele decidiu estar contigo, que ele tomou uma atitude... Mas que tu chegas e tenta se aproximar. É um abrir e fechar portas. A gente induz o cavalo para tomar as atitudes. É cada vez mais complicado, eu falo assim. Não, mas eu tô... Será que vão entender? Tu tá entendendo? Eu, apesar de ter virado um cavalo, eu não entendi. Eu consegui entender. O cavalo precisa de um líder também. Né? Na vida natural dele, ele precisa de um líder que é uma égua mais velha. Égua? É uma égua. É matriarcal, O garanhão tem uma função reprodutiva. E a égua mais velha porque ela tem o conhecimento das águas, das rotas. Então, para mim, essa é a maior prova de que lidar com o cavalo não é uma questão de força, é de sabedoria, de experiência. Né? Não existe... Força não é necessário para se lidar com o cavalo. Quer dizer, não há chicotada, não há um movimento mais brusco. Até porque o cavalo é um animal de fuga. Ele tem... A vida dele é a seguinte, ele classifica as coisas em duas categorias. Se ele precisa fugir ou não. Porque ele segue uma lei só. Se eu estiver vivo, eu preciso estar inteiro para correr do leão, para fugir. Então, a gente tenta ser um porto seguro para o cavalo. E tu sendo esse porto seguro, ele é capaz de qualquer coisa. E esses cavalos são cavalos usados para quê? Digamos assim, adestrados, treinados com esse método, eles servem para quê? Olha, eu trabalho com um cavalo da polícia montado, com um cavalo de corrida, com um cavalo de rédea. Cavalo é cavalo. Mas não é diferente? Por exemplo, um cavalo que precisa correr, que é um cavalo de corrida, é um cavalo de patrulhamento? Não, porque a maneira que o cavalo aprende é a mesma. Ele aprende como? O que deixa ele seguro, o que deixa ele confortável, né? E o cavalo tem a velocidade maior de todas as espécies domésticas de aprendizado. Ele é o animal que aprende mais rápido. Se tu for competente o suficiente para ele fazer 3 vezes corretamente uma situação, não precisa mais fazer. Ele desaprende ou não? As pessoas fazem ele desaprender. O maior problema dos cavalos são as pessoas. O cavalo sente muito medo, né? Medo de quem tem medo dele, assim. Ele não, é muito sensível. Ele não é aquela coisa, tem por que eu sei que eu subo num cavalo, eu tô com medo, parece que o cavalo sabe e começa a fazer assim, ó. Tu aperta em lugar que não deve apertar. Deu? Mas o cavalo, ele não dá uma testadinha. Eu sempre tenho a impressão que ele me dá uma testadinha. Eu subo, ele faz seria aqui, ótimo pro meu curso. Pra aprender. Não como cavalo, como aluno. Porque eu me sinto tão inseguro, sabe? Meio de transporte sem freio, acelerador, me dá uma angústia. Tu ia se beneficiar. Tu é meu convidado pro curso que a gente vai fazer. Em junho vai sair um curso. Meio de transporte com vontade própria é uma coisa complicada. Mas tu vai sentir que tu era infeliz e não sabia. É mesmo? Exatamente. Eu lido com cavalo tem
30 anos e mais alguma coisa. Quando eu aprendi essa técnica, é como se eu não soubesse ler e agora eu sei ler. Mas é um exercício talvez não numa primeira leitura, mas é um exercício de dominação. Quer dizer, tu dominas o cavalo. É uma liderança por convencimento. Certo. Porque não tem um aliado melhor daquele que está como convencido de que essa bandeira tu vai carregar. E que vantagem ele tem? Por que ele opta por isso? Ele vê alguma vantagem na tua liderança? Segurança e conforto. Segurança, porque conforto. Um cavalo precisa do grupo, mesmo que o grupo de dois, né? Ele precisa fazer uma aliança para se sentir seguro. Por quê? O cavalo que estiver longe do grupo, ele é uma caça fácil. Ele vai ser ele vai estar mais vulnerável. Então, se eu ofereço essa segurança para ele, ele vai ser um seguidor. O cavalo é um seguidor. Né? Isso tudo tem um curso, quer dizer, tem um tu já faz esse curso faz há muito tempo, agora tem uma nova turma. A gente está fazendo assim, tem um modelo que a gente criou justamente para tornar essa, que é uma coisa que é pouco conhecida aqui no Sul e no Brasil, né? É uma técnica já bem já trabalhada. Então, a gente tem o modelo do curso individual, que as pessoas vão chegar no meu centro de treinamento e vão receber essa aula em módulos. Tu vai chegar lá, não sabe, tem medo, eu vou te explicar, vamos galgando e tu vai aprender a primeira palavra, a segunda, construir a frase e te comunicar com o cavalo. É mesmo, tu te comunicas com o cavalo? O cavalo te segue. Hoje eu trabalho com cavalos que têm problema de comportamento também, cavalos que mordem, que empinam, cavalos, às vezes, de alta performance que deixaram de produzir porque estão com algum trauma, né? Por algum abuso, algum excesso. E isso aí quanto mais experiência eu pego, mais fácil é para mim. Mas então tu está dizendo algo novo aqui na entrevista, quer dizer, os cavalos não são iguais. Não. Tu percebes, diagnosticas num olhar, tu já... Por dois motivos. Um, que existem essas diferenças entre raças, diferenças entre indivíduos da mesma raça. Às vezes a modalidade, um cavalo crioulo é diferente de um cavalo de corrida. Ele foi meio que construído, apesar de cavalo ser cavalo, todos querem sobreviver, todos querem estar inteiros. Sim, tem uma base... Aprendem da mesma forma. Uma base igual. Mas eu eu direciono o meu treinamento num cavalo que eu vou domar, no caso, ou que tem problema de temperamento, de trauma, muito por observar quais são as causas, os porquês. É importante a gente sempre perguntar por quê, porque existe uma prepotência humana. Mas tu perguntas e ele responde pelas atitudes. Pelas atitudes. Num gesto, tu vai levantar. E ele é muito pontual onde ele sofreu o abuso. Se foi numa orelha, quem lida com cavalo sabe disso. Meu cavalo não deixa botar a mão na orelha esquerda. Apanhou na orelha esquerda. No rabo ele não apanhou, ele vai deixar tocar. Então, a gente pode trabalhar em cima disso também, né? E como é que se faz para superar esse trauma? Trabalha com a generosidade do cavalo. Ele tem uma capacidade de perdoar enorme. E isso, retirar as causas, tu te tornar o porto seguro dele, né? Fazer com que ele... E principalmente isso, tirar às vezes, na maioria das vezes a gente consegue, e são coisas que o cavalo... toda vez que eu vou trabalhar com o cavalo traumatizado, me surpreende a capacidade que ele tem, que eu não teria, né, de ter sofrido uma situação e ele abrir mão disso por confiança. Assim. Acontece muito com o cachorro, que até uma área, enfim, é mais corriqueira, mais comum, né? Que o adestrador, ele consegue ter um determinado nível de progresso com o cachorro, mas isso não se reproduz com o dono do cachorro. Isso com o cavalo é assim. Mas aí a pergunta é, tu passas a ser o porto seguro, mas esse cavalo não é teu, esse cavalo ele tem que obedecer a um jockey, a um domador. É um sofrimento. Por isso que Como é que se transfere isso? Por isso que a gente hoje, o maior empenho da minha equipe é passar isso em cursos, né? Tanto que hoje a gente tem os cursos que oferece nos ARAs, nos centros de treinamento, para grupos menores, a gente vai... Tu tens que treinar o treinador. O cavalo sabe. Na verdade, a gente precisa mostrar o caminho para a pessoa, porque a gente precisa difundir esse conhecimento, senão vai se perder, como sempre se perdeu, e se cavalos bons demais, tanto em performance como... né, acidentes, as coisas muito arriscadas. E quem tiver com vontade de aprofundar um pouco tudo isso, faz o quê? Entra em contato comigo
pode ser pelo